Olá! No vídeo anterior, vimos o modelo de regressão linear e como realizar um teste de hipótese para verificar se a inclinação da reta de regressão é diferente de zero. Neste vídeo, vamos ver como calcular intervalos de confiança para os coeficientes da reta de regressão a partir do modelo de regressão linear simples. Recordando, o modelo de regressão estabelece uma relação linear entre duas variáveis x e y, sendo a variável x a variável independente e y a variável dependente. E supõe que os erros correspondentes aos desvios dos valores observados de y em relação aos correspondentes valores de y previstos pelo modelo de regressão são distribuídos normalmente com média zero e uma certa variância sigma ao quadrado. Esse modelo se aplica a duas situações distintas. A primeira é aquela onde x e y possuem uma distribuição conjunta normal e n unidades de observação são extraídas aleatoriamente de uma população e os valores de x e y para cada unidade da amostra são medidos. A outra situação é aquela onde n valores fixos de x são estabelecidos e, para cada valor de x, uma unidade de observação extraída aleatoriamente de uma população com aquele valor de x e o correspondente valor de y é medido nesta unidade. Os coeficientes da reta de regressão são estimados a partir do método dos mínimos quadrados e são dados por essas expressões: estimador de beta 0 e o estimador de beta 1. A hipótese nula, correspondente ao coeficiente beta 1, inclinação da reta igual a zero, é testada por meio dessa estatística, que é a razão entre o erro quadrático devido à regressão e o erro quadrático médio. Essa estatística segue uma distribuição f de Fisher com 1 e n-2 graus de liberdade, quando a hipótese nula, correspondente à inclinação da reta igual a zero, é verdadeira. Como estamos lidando com amostras extraídas de uma população, é de se esperar que, se ajustarmos uma reta de regressão a cada amostra obtida, as estimativas dos coeficientes da reta de regressão irão variar de amostra para amostra. Essa aplicação, disponível neste endereço, mostra a variabilidade das estimativas dos coeficientes de regressão. Bom, estamos aqui na aplicação. Partindo de uma relação linear entre as variáveis y e x, dada por essa equação, onde beta 0 é igual a 1, beta 1 é igual a 2 e a variância do erro é igual a 15, essa aplicação obtém sucessivas amostras de 21 pares de valores x, y, onde x é igual a 10, 11, 12, 13, 14, 15 até 30. E os valores de y são obtidos a partir deste modelo de regressão. Os valores de x são fixos, mas os valores de y correspondentes a cada valor de x irão variar de amostra para amostra, devido ao componente aleatório do erro. A aplicação mostra inicialmente duas simulações, obtidas de duas amostras de 21 pares de x e y. Para cada amostra, uma reta de regressão é ajustada aos dados pelo método dos mínimos quadrados, mostrados no painel inferior, e são geradas as estimativas de B0 e beta 1. Observamos que as duas retas nessas duas simulações são diferentes, mas neste caso diferem somente da interseção. Os coeficientes B0 são diferentes nas duas retas e as inclinações são as mesmas. Aumentando o número de simulações, iremos começar a observar um perfil das retas de regressão. É possível ver uma variabilidade das estimativas dos coeficientes da reta de regressão e uma maior variabilidade dos valores esperados de y à medida que nos afastamos do valor médio de x. O
painel inferior mostra a reta de regressão para as 4 primeiras amostras obtidas nesse número de simulações. Vamos então obter o intervalo de valores que conterá com um certo nível de confiança os verdadeiros valores dos coeficientes de regressão. Voltando ao slide anterior, vimos anteriormente que a estimativa da inclinação da reta de regressão pelo método dos mínimos quadrados é dada por essa expressão. É possível demonstrar que o valor esperado deste estimador é igual a beta1 e a sua variância é igual a sigma ao quadrado sobre a soma dos quadrados dos desvios de cada valor da variável independente em relação à sua média geral. Vimos que a variância sigma ao quadrado pode ser estimada pelo erro quadrático médio no vídeo anterior, de modo que a variância de B1 pode ser estimada por essa expressão. Assim, a estatística B1 menos beta1 sobre desvio padrão de B1 segue uma distribuição T de Student com n-2 graus de liberdade. Então, a probabilidade dessa estatística estar situada neste intervalo é igual a 1 menos alfa. Portanto, o intervalo de confiança para o coeficiente beta1 com nível de confiança 1 menos alfa pode ser calculado por essa expressão. Em relação à interseção da reta, vimos anteriormente que a estimativa da interseção da reta de regressão pelo método dos mínimos quadrados é dada por essa expressão. É possível demonstrar que o valor esperado do estimador de beta0 é igual ao próprio beta0 e a sua variância é dada por essa expressão. Como a variância sigma ao quadrado pode ser estimada pelo erro quadrático médio, então a variância de B0 pode ser estimada por essa expressão. Portanto, a estatística B0 menos beta0 sobre o desvio padrão de B0 segue uma distribuição T de Student com n-2 graus de liberdade. E a probabilidade dessa estatística estar contida nesse intervalo é igual a 1 menos alfa. Portanto, o intervalo de confiança para beta0 pode ser calculado por meio dessa expressão. O coeficiente de determinação é uma medida que indica o quanto os pares de pontos x e y estão próximos da reta de regressão. Matematicamente, o coeficiente de determinação é representado por R2 e é calculado por essa expressão, que é igual a 1 menos a soma dos quadrados dos erros sobre a soma total dos quadrados, ou a soma dos quadrados dos erros devido à regressão sobre a soma total dos quadrados. Quanto maior a soma dos quadrados devido à regressão e menor a soma dos quadrados dos erros, maior é o valor de R2. R2 é um número entre 0 e 1 e pode ser interpretado como a proporção da variação de y que está associada à variável x. Quando os pontos estão alinhados, o valor de R2 é igual a 1. Quando não há nenhuma relação linear entre x e y, a inclinação da reta é igual a 0, o valor de R2 é igual a 0. Em geral, R2 vai estar entre esses dois limites. Quanto mais próximos de uma linha reta estão os pontos, mais próximo de 1 será o valor de R2. No próximo vídeo, vamos ver como avaliar a validade de um modelo de regressão linear simples e realizar uma análise de regressão linear no R. Até lá!